Olá, queridos amigos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, e hoje nós vamos falar sobre o emagrecimento sustentável. A gente vai ter uma série agora, nesse horário aqui, às terças-feiras, sobre os sabotadores do emagrecimento, né? Então vão ser 7 programas com esse tema. Então toda terça às 11h30 da manhã, por 7 terças, a gente vai falar sobre 26 sabotadores do emagrecimento, hein? Então você que tem problemas com emagrecer ou tem gente na sua família que tem dificuldades em emagrecer, fique ligado, porque você vai entender que emagrecer e permanecer magro, ou seja, mudar a estrutura e permanecer magro, é um projeto de mudança. E é um projeto bastante desafiante, né? Ou seja, para se implementar e para se manter, é algo bastante desafiante. Por quê? Porque existem muitas estruturas psíquicas, existem muitas estruturas inconscientes, muitos padrões envolvendo o problema da obesidade. Então, a pessoa que quer emagrecer, na maioria das vezes, fica no efeito sanfona, né? Ou seja, emagrece durante um tempo e depois volta a engordar. Emagrece de novo, faz regime, luta com a balança e tal, e depois volta a engordar de novo. Por que que isso acontece? E por que também que a maioria das pessoas que passam pela redução, pela cirurgia de redução do estômago, né? A maioria delas acabam engordando novamente depois de alguns anos. Engordando bastante mesmo, né? Por que que isso acontece? Primeiro, vamos entender que existem aí aspectos emocionais que envolvem o problema da obesidade, né? Então, o problema da obesidade não é genético, hormonal, em sua maioria. Então, 10% tende a ser efeito hormonal, né, das pessoas que têm problema de obesidade. 5% causa genética. E vejam só, 35%, segundo pesquisas do IBGE, 35% sedentarismo. São pessoas obesas totalmente sedentárias. E 50% do problema da obesidade no país tem a ver com alimentação inadequada. A alimentação não saudável, né? Ou seja, então 50% do problema da obesidade está na alimentação. 35% no sedentarismo, deu 85%, né? E aí as pessoas falam, poxa, se é alimentação, então é fácil, é só mudar a alimentação. Fácil? Bastante desafiante. As pessoas começam e empacam, começam e empacam, né? Começam e depois voltam à alimentação anterior. Então, vamos falar do primeiro padrão de hoje. O padrão de hoje que a gente começa essa série é a comida como compensação, como preenchimento. Compulsão. Compulsão alimentar tem a comida como compensação, como preenchimento de algo que faltou ou falta. A comida compensa algo que falta ou faltou para a pessoa. Então, um padrão fundamental é avaliar se algo está faltando no presente. Algumas pessoas comem, né, para esquecer da dor, da perda no presente. Algo que está faltando, a pessoa não se realizou profissionalmente, não se realizou afetivamente, não encontrou seu propósito de vida, sua missão pessoal, ou não vive, né, uma realização sexual. Ou seja, algo está faltando no presente e aí a pessoa compensa com a comida. E aí ela fica compulsiva por comida para aliviar a sensação de falta no presente. Então, vamos lá. Padrão primeiro para a gente analisar, né, um padrão de sabotagem no processo de emagrecimento, é a compulsão que tem a comida como compensação, como preenchimento de algo que falta no presente. E agora vamos a mais uma possibilidade. A comida também pode compensar algo que faltou no passado. Então, a pessoa que tem um buraco, que tem um vazio, que tem a ansiedade,
que tem, sabe, a compulsão, a vontade de comer, quando a gente vai investigar qual é a emoção que está por baixo, normalmente a gente encontra sentimento de vazio, tristeza, insegurança, ansiedade. E esses sentimentos normalmente têm origem lá no passado, lá na infância da pessoa, né? Ou seja, tem a ver com algo que faltou no passado. Então, o primeiro padrão da compulsão que eu falei tem a ver com algo que está faltando no presente, e a gente precisa investigar, porque às vezes a gente encontra isso, mas muitas vezes investigamos e encontramos algo que faltou no passado. Por exemplo, os pais se separaram e a criança ficou sem o pai, e não viu mais o pai, não teve mais contato com o pai, e sentiu essa falta. Às vezes até a criança se culpa, é como se ela não fosse suficiente para ter mantido a união dos seus pais, né? São processos inconscientes infantis. E aí a criança sente uma falta desse pai, e a falta do pai pode fazer com que ela seja uma adulta que tem uma certa angústia, uma carência, e não sabe por quê. Porque ela muitas vezes nem conecta com esse aspecto lá do pai, conscientemente, né? Mas tem uma angústia e não sabe por quê, né? Pode ser um pai que morreu, pode ser uma mãe também que faltou, uma mãe que morreu, né? Então, uma avó querida que falece, quando a criança é apaixonada por essa avó, e aí isso instala um buraco, um vazio, né? Pode ser, por exemplo, um sentimento de desamparo, faltou proteção, faltou amparo para a criança lá no passado, e ela se sente de alguma maneira desamparada, né? Então, compulsão, quando ela é forte, tem causa. E a causa normalmente é uma falta, que pode ser no presente da vida, ou pode ser uma falta, algo que faltou lá no passado e que continua em atividade. Então vamos entender o seguinte: se faltou, por que a pessoa hoje com 30, 40 anos, 50, ela continua com esse sentimento de falta infantil? Por quê? Se é algo que faltou lá quando ela tinha 5 anos, 8, 4. Por quê? Porque o significado que ficou no inconsciente é isso que programa a pessoa, né? Então ficou lá um significado, uma crença de que, puxa vida, papai não me ama. Ou, poxa, eu não fui legal com papai, eu sou culpada, né? Ou eu não sou suficiente. Ou o mundo é um lugar perigoso, né? Ou uma crença de que as pessoas não me amam, eu não sou querida, eu não sou especial. Então essa crença, que pode ter entrado numa situação específica da infância, ela pode acompanhar a pessoa por toda a sua vida. É uma crença que gera sentimento. Uma crença infantil que foi criada por uma mente numa fase de desenvolvimento ainda, né? Mas, porém, já uma mente muito poderosa. E aí essa programação fica para o resto da vida, né? Então, a criança já tem uma mente muito elaborada. Com 3, 4 anos, ela já fala mais de 50% do que ela precisaria falar, né? De vocabulário, muitas vezes. A criança já tem uma mente muito ativa e está, portanto, instalando aprendizados poderosos. Ela já aprendeu uma linguagem, algo tão desafiante, uma linguagem, né, como o português, ela já aprendeu aos 3, 4 anos. Quanto mais crenças sobre a realidade, sobre papai me ama, papai não me ama, eu sou querida, eu não sou, o mundo é bom, o mundo é ruim. Né, às vezes, por exemplo, algo que a pessoa perdeu na infância, como, por exemplo, perdeu o trono, nasce um irmão mais novo e a criança sente que ela perdeu o lugar de preferência no coração do papai e da mamãe. Veja só, pode ser devastador, né? Então a causa de uma compulsão pode ter a ver, e na maioria das vezes tem, com perdas lá do passado, perdas na fase infantil. É preciso, portanto, encontrar essas causas e ressignificar. É preciso fazer com que a criança se sinta preenchida. Quando eu falo criança, eu digo o aspecto infantil emocional do inconsciente da pessoa. É preciso fazer com que ela se sinta preenchida para que essa parte que tinha ficado presa na infância finalmente possa crescer. Esse é o trabalho da programação neurolinguística. Desenvolver de dentro para fora. Quando isso é feito, naturalmente a pessoa tem alívio. Ela deixa de ter aquela necessidade de preenchimento. Por quê? Porque a comida servia como remédio, como afeto, como preenchimento de algo que faltou. Quando isso se preenche naturalmente, a pessoa se torna uma pessoa normal. Como qualquer pessoa que tem uma alimentação normal, que não tem compulsão, né? Por quê? Porque a pessoa come por
por necessidade orgânica e não por necessidade emocional. Então, quando você trabalha isso que faltou, essa compulsão, a pessoa naturalmente começa a se empapuçar dos excessos, né? Ela começa a querer, sabe? Nossa, não, imagina, não vou comer tanto doce. Ou, naturalmente, ela agora consegue fazer um regime que ela já tinha conseguido lá com o nutricionista dela e que conseguiu durante uma época só, depois acabou recaindo. Agora, naturalmente, ela segue o regime. Por quê? Porque já não tem mais a compulsão, a necessidade emocional, porque isso foi resolvido. Não é legal? Então, quero convidar você que tem compulsão alimentar, você que tem obesidade, ou você que tem na sua família pessoas obesas, a conhecerem um processo inovador, revolucionário. Venham conhecer o método da Ápice Desenvolvimento Humano, é o coaching de emagrecimento, é um coaching integrativo, sistêmico, que contém várias técnicas para mudanças emocionais breves, PNL, constelação familiar, hipnose ericksoniana. É um processo de emagrecimento sustentável, sem esforço, com prazer. Ou seja, é uma mudança de padrão alimentar com prazer e sem esforço. Quer gostar de salada? Quer gostar de legumes? Quer gostar de frutas? Não estou falando, quer comer se forçando? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quer mudar a programação e gostar. Quer mudar a programação e naturalmente não precisar de pão em excesso, de massa, né? Porque você não precisa mais da serotonina liberada pela glicose, pelo açúcar da massa. Né? Você não precisa mais, porque agora você é uma pessoa que já está inteira emocionalmente. Pois é. Então quero te convidar para um processo de coaching de emagrecimento. Telefone 11 2361 5000. Pode ser presencial em São Paulo, capital, em Sorocaba e em Campinas. E por Skype para todo o Brasil. 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, você que talvez tenha ligado o rádio agora. Estamos falando aqui sobre sabotadores do emagrecimento, uma série de 7 programas, esse é o primeiro deles, falando sobre sabotadores do emagrecimento. Então falei dos 2 primeiros padrões importantes, que é quando algo está faltando na vida da pessoa hoje, e aí ela come para suprir essa necessidade, como é uma realização profissional, afetiva, pessoal, ou algo que faltou lá no passado, né? Como amparo, conexão com o pai, conexão com a mãe, um sentimento de desamparo da criança. Então esses 2 padrões muitas vezes são a causa de compulsão. Por quê? Porque a comida entra como compensação, como preenchimento. E agora eu vou falar de mais padrões, né? Ou seja, a comida como expressão do afeto familiar. Então como que o aspecto de pertencer a uma família influencia fazendo com que a pessoa se mantenha gorda ou com que ela sabote o seu processo de emagrecimento. Só que antes eu gostaria de também convidar você para uma formação em programação neurolinguística, que é a base fundamental do trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, é a PNL. Então venha fazer uma formação, você que quer ferramentas para o seu autodesenvolvimento e para atender pessoas com resultados rápidos, entre em contato com a Ápice, 0 operadora 11 2361 5000, ok? 11 2361 5000 e saiba sobre o nosso Practitioner em Programação Neurolinguística com certificação internacional. Torne-se um praticante de excelência. Agora, no dia 23, nós teremos uma constelação familiar para dependentes químicos. Então, você que tem dependentes químicos na sua família, quer participar de um workshop de constelação familiar, a participação é gratuita. Então, dia 23, participação no workshop de constelação familiar, participação gratuita, para trabalhar o tema da dependência química. Mesmo que o dependente químico não venha, se os familiares vêm, já tem grandes resultados. Em maio, começa a nossa formação em constelação familiar, formação ao estilo Ápice Desenvolvimento Humano, estruturada, que já te dá toda a base e o método para que você já termine essa formação e já possa trabalhar com seus workshops de constelação familiar. Então é uma formação compacta, intensiva, são 6 finais de semana, distribuídos ao longo de 4 meses. Então começa agora em maio. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000.
e o site apsedesenvolve.com.br. Muito bem. E vamos lá, retomando aqui o nosso programa. Mais uma coisa que eu já estava esquecendo. A gente está com uma promoção no Facebook para você que quer fazer o Practitioner em PNL na Apse. Né? Basta você pode participar dessa promoção. É uma promoção onde, na verdade, você vai participar de um sorteio, né, para concorrer. É só você entrar na nossa página do Facebook e curtir a página Apse Desenvolvimento Humano. Lá tem um post explicando como participar, com um link para clicar e se inscrever no sorteio, tá? Então, é um sorteio de um curso inteiro de formação em PNL. São 7 finais de semanas. É a sua chance de ganhar um curso com 130 horas, com certificação internacional. O regulamento completo, com mais informações, estão lá no link. A validade até o dia 27 de abril. O sorteio acontece no dia 28. E já para começar na formação no dia 30, não é legal? Então venha fazer a formação em Programação Neurolinguística, entre no Facebook da Apse Desenvolvimento Humano, escreva Apse Desenvolvimento Humano, curta a nossa página e lá tem um post explicando como você participar do sorteio. É você só clicar em se inscrever. Então clica lá em Apse Desenvolvimento Humano. Muito bem. E nós temos então mais um padrão aqui para a gente abordar hoje, que é o padrão cultura familiar. A comida como expressão de afeto. Olha só. Comida como expressão de afeto familiar. Então, são pessoas cujas famílias cultivaram a comida e esta era servida como um objeto marcante de afeto na família. Né? Então, famílias que cultivam o amor em volta da comida. Né? A comida pode ficar relacionada com um sentimento de afeto e, portanto, tornar-se uma âncora poderosa e viciante. Né? Então, como a família, sabe? Mangia que te babene, come mais, querido, come mais. Oh, toma, come. Quer dizer, né, algumas famílias têm isso como cultura. Eu até brinquei com a família italiana, porque uma parte da minha família é italiana, né? E a gente viveu bastante isso. Então, mas existem outras famílias também com essa tradição, né? Regiões brasileiras que têm essa tradição de comida farta, comida, né, fartura na mesa e amor, né? Então, e também outros povos no mundo. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela conecta a comida a afeto. Então quando ela come, vem uma sensação de afeto, porque era tudo tão com afeto em volta da comida, na casa da pessoa. Então o que acontece? Ela fica em busca desse afetozinho com a comida. Então ela não come só por prazer ali no paladar ou, né, para se nutrir. Ela come porque a comida tem a ver com afeto. É preciso desprogramar. Se não desprogramar isso, a pessoa passa por um processo de emagrecimento e depois vai engordando aos poucos de novo. Porque comida é afeto, é carinho, é a maneira dela se conectar com a família dela. Tá? Então é preciso trabalhar esse padrão também. E mais um padrão para hoje, né? Eu falei que a gente ia trabalhar pelo menos 4 padrões por dia, 4 padrões por programa. Então, um outro padrão que sabota o emagrecimento, além da comida como expressão de afeto familiar, é o biotipo ou crenças como identidade grupal e código de pertencimento. Então, a pessoa tem um biotipo, né? Ela é gordinha, e esse biotipo é o biotipo da família, todo mundo gordinho. E aí, quando ela emagrece, inconscientemente ela se sente traindo a sua família. Ou ela sente que não é ela, né? Porque faz parte daquele grupo, e nós somos seres sociais, né? O ser humano pertence a grupo familiar, o grupo profissional, o partido político, a religião, não é? O time de futebol. Então nós fazemos parte de grupos, e o grupo importantíssimo é o grupo familiar. Então, se outras pessoas também são gordinhas, né? Então, poxa, a mãe dela também é obesa, ela começa a emagrecer, muitas vezes se sente culpada da mãe continuar obesa, ou da irmã continuar obesa, ou da filha estar obesa e a mãe não consegue emagrecer, né? Estou falando no feminino, mas acontece no masculino, idem pode acontecer. Então, é importante identificar, né? Porque às vezes é padrão
corporal, mas às vezes também esse código de pertencimento não é só o biotipo, ele pode ser comportamentos e crenças. Então, comportamento de comer bastante, ai que legal, faço parte do meu grupo de gordinhos, juntos nós somos felizes, né? Ou o comportamento de acreditar, né? Que imagina, felicidade é comer bem, é comer bastante. Então vamos entender, a gente não tem nada contra a pessoa ser obesa, ser gordinha e ser feliz. O importante é ser feliz. No entanto, se a pessoa quer emagrecer, ou seja, ela já tem às vezes até uma exigência médica para que ela emagreça, e ela se sabota, um lado dela quer emagrecer e um outro lado não quer emagrecer, então ela precisa passar por um processo de coaching de emagrecimento com a Apse. Por quê? Porque nós vamos trabalhar isso para que seja fácil. Ela precisa descobrir uma maneira de se conectar com a sua família, com a sua origem, com afeto, com amor e reverenciar esse pertencimento através de outros códigos que não obesidade, que não comer excessivamente, que não valorizar a comida excessivamente. Então, é preciso se conectar com a família através de outros códigos. Isso a gente trabalha com constelação familiar, com PNL, né? Então, vamos lá. Revendo o que a gente viu hoje aqui no nosso programa. Vão ser 7 programas sobre emagrecimento. Tema do programa, os sabotadores do emagrecimento. Hoje falamos sobre algo essencial que está faltando no presente da vida. Gera compulsão, busca de preenchimento. Algo essencial que faltou lá no passado, né? Às vezes a criança que teve desamparo, que se sentiu abandonada, falta de um pai, falta da mãe, falta de um colo, de proteção. Então, também pode gerar compulsão. Então, 2 padrões. E também falamos da comida como expressão de afeto familiar, ou seja, tudo em volta da comida, mangia che te fa bene, e aí comida é afeto, e a pessoa não consegue se desconectar da comida excessiva, né? Muitas vezes calórica, cheia de carboidrato. E mais um que é o biotipo e comportamentos e crenças como código de pertencimento. Então eu preciso ser igual aos meus, eu preciso comer excessivamente, preciso ser gordinho também. E a gente pode desativar tudo isso. Falei de 4 padrões, hein? São 26 padrões que sabotam o nosso processo de emagrecimento. Isso está retirado da nossa formação em coaching de emagrecimento. Então você que quer ser um coach de emagrecimento, venha fazer formação em PNL, é a base de tudo. Depois você vai para um mais avançado. Você que quer passar por um processo de emagrecimento, faça atendimentos na Apse Desenvolvimento Humano. Processo de transformação de dentro para fora. Telefone 11 2361 5000, atendimentos em São Paulo, Campinas e Sorocaba. 11 2361 5000. E o site apsedesenvolve.com.br. Entre na nossa página no Facebook e concorra a uma formação em programação neurolinguística. Tá tudo lá, as informações disponíveis para o sorteio que acontece agora no dia 28. Foi um prazer estar com você. Eu sou Plínio de Souza. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.